Seja muito bem-vindo ao Infinito Podcast, onde abordamos temas relacionados a corpo, mente e alma para que você consiga atingir o seu maior potencial. Hoje eu estou aqui com a Carol Graber, que é numeróloga, buscadora de autoconhecimento, universalista, já fez diversos cursos e formação do universo quântico, entre eles constelação familiar, Theta Healing, radioestesia, apometria e muitos outros. Porém, foi na numerologia que ela encontrou sua paixão. Desde 2021, possui um programa semanal na Vibe Mundial, a rádio que é referência no Brasil de espiritualidade dentro do mundo holístico. Além de atuar como harmonizadora energética no Cura-te, que é um centro universalista de reflexão, assistência, tratamento espiritual. Mas olha, não para por aí, porque essa mulher é tão foda que ela tem 3 filhos, que é o Pedro, a Maria e o Antônio. Aí sim, né? Aí sim, isso eu falo, fazer tudo isso, ainda ter 3 filhos, ó. Precisamos conversar depois sobre isso. Pois é, uma alegria estar aqui, Gabi, muito bom. Eu que agradeço, feliz. Sou muito grata, né, por você ter aceitado o convite, por ter dado esse match, a gente ter conseguido fazer, né, encontrar esse dia para fazer essa entrevista tão interessante, tão importante. Eu acho que o máximo que a gente conseguir, né, expor aí nossos pensamentos é uma alegria e uma satisfação enorme. Com certeza. Ô, Cá, me conta um pouquinho. Eu sei que você não veio do mundo espiritual, não é exatamente desse estudo que você veio. Como que o caminho do autoconhecimento mudou a sua vida e te trouxe aonde você está hoje? Para isso eu preciso contar um pouquinho da minha história, porque realmente, né, eu nasci numa família espírita. Então minha mãe, né, criou a gente dentro do espiritismo, eu sempre fui uma curiosa. Mas nunca foi o meu grande foco, né? Minha infância, eu fui aquela criança que sempre foi certinha, sabe aquela menina que fez tudo certo, boazinha? Essa fui eu. O exemplo da mãe, do pai. Pois é, boa faculdade, então eu estudei administração. E o meu sonho, Gabi, sempre foi, na verdade, ser mãe. Eu sempre tive isso muito forte dentro de mim. E logo depois da faculdade eu me casei, com 25 anos. Morei fora um tempo, morei em Londres um tempo, morei depois nos Estados Unidos. E aí vieram os filhos. Primeiro o Pedro, depois a Maria e depois o Antônio. E vivi a minha maternidade intensamente, como eu sempre quis. E eu parei de trabalhar. Então eu trabalhei um pouco no mundo corporativo, uns 4 anos depois de formada. E aí, né, vieram já os filhos. E aí o que aconteceu, né? Quando eles tinham 2, 4 e 6 anos, eu entrei meio que numa crise de identidade. Porque eu me vi sendo mãe, que eu sempre quis, só que eu não estava feliz 100%. Então eu era aquela mãe que perdia a paciência, né, que chegava em casa, estava tudo bem, daí as crianças viram um caos com a mãe, ciúme e tal. E falei, gente, eu tô aqui, só que eu não tô sendo quem eu gostaria de ser. E aí começou essa busca do autoconhecimento. E eu comecei buscando, na verdade, coisa de disciplina positiva, né, querendo melhorar lá o meu lado da maternidade. Só que nunca está no outro. Sempre está na gente. Sempre está dentro da gente. E esse processo começou no final de 2018, com o curso de Theta Healing, inclusive. Em 2019, eu conheci um centro de espiritualidade universalista que abriu muito a minha cabeça, né, do espiritismo. Aí eu trouxe, né, esse despertar da consciência, fiz curso e trouxe esse olhar para dentro muito profundo. Uma super amiga minha tinha me dado o telefone dessa numeróloga que eu fiz o meu mapa 2 anos antes. E eu não dei bola para aquilo. Só que nesse momento, quando eu entrei nessa crise, eu fui buscar e marquei o meu mapa. Então eu estava no momento de buscar um monte de ferramentas, explicações para me entender mesmo. E quando eu fiz a minha numerologia, ela descreveu tudo o que estava acontecendo na minha vida. E me explicou que eu estava na minha sombra, por que aquilo tinha acontecido, e me deu, né, um caminho. Falou, ó, você é isso aqui. Você está vivendo o seu lado negativo do seu mapa. E eu estava literalmente desequilibrada em todos os meus números, eu acho. A única coisinha que estava certa ali era o lado da espiritualidade, que eu também tenho muito forte, eu gosto muito. Então foi, né, nesse momento de crise que eu acho que muitas pessoas acabam buscando o autoconhecimento na dor, né, e aquilo me transformou. E aí depois disso, né, eu passei por um processo muito de olhar para o meu casamento, eu acabei me separando, e hoje em dia eu, né,
Eu falo que a gente nunca vive só o positivo. Nossa Sim. vida é um oscilar ali. Então a gente... Que bom, né? Porque também tira a gente da zona do conforto, né? Super, super. Porque eu me enxergo hoje, né? Tanto no positivo, mas realmente a sombra, ela faz parte. Só que você ter consciência da sombra te ajuda muito a sair dela. Porque você consegue fazer reflexão, né? Você consegue entender o que está acontecendo e aí fica da opção sua. Ou você quer continuar sofrendo, você vai em busca de algo para aliviar aquela dor. Exatamente. Né? E eu sinto que realmente o universo me, sabe, deu um empurrão ali e falou, vai, faz isso e você precisa realmente mudar agora. Né? Você não quer, eu não queria continuar mais 30 anos da minha vida vivendo aquilo que eu estava vivendo. Então, isso foi um grande motivador para que eu fizesse uma mudança. E realmente, a minha vida se transformou totalmente de 4 anos para cá, mais ou menos. E eu gostei tanto, né, que não fez tanto sentido para mim, que eu acabei fazendo curso de formação de numerologia. E aí, Gabi, eu lembro que as pessoas, né, que faziam o curso, às vezes falavam, nossa, eu preciso estudar mais, né, não me sinto segura. E eu via aqueles números. Sabe quando você parece que eles conversam assim com você? Então, eu sempre tive muita certeza. Exatamente por ter vivido a transformação muito forte, aquilo fez tanto sentido e eu confio assim, tão cegamente nos números, que eu falei, é isso que eu vou fazer. E em 2021, na metade do ano, foi quando eu comecei. Nossa, é muito bom quando é o sentimento de você... Eu vou falar despertar, mas eu não sei se talvez essa seja a melhor palavra, né? Quando você desperta e quando você encontra algo que te faz você agir, que você fala, nossa, encontrei meu motivo de vida. É um algo a mais, né? Eu acho que é um sentir, é uma coisa realmente do coração, assim, que a gente percebe e aí não tem mais volta. Não dá mais? Não dá mais para ir para trás. E esse desconhecido, uma coisa que eu gosto muito, são as infinitas possibilidades, né, que existem pra gente. Então basta confiar, ter atitude e o autoconhecimento. Acho que a maior ferramenta aí pra gente de evolução é o olhar interno. E Cá, hoje em dia existem várias escolas de numerologia. Por que hoje você atua na escola de Pitágoras? Pitágoras, isso. Se você quiser falar qual é a diferença um pouco dessa escola, mas por que você escolheu essa escola? Então, eu tenho meu lado racional muito forte, tá? E existem realmente muitos tipos de numerologia, tem muita gente que mistura também numerologia com outras técnicas. E eu tenho meu lado racional, prática, objetiva, que eu gosto da coisa bem concreta. E a numerologia de Pitágoras, ela é a mais científica que tem. Então a história de Pitágoras é muito legal, né? Ele é um matemático, é filósofo, ele nasceu 570 a.C., se não me engano. E ele foi esse estudioso que decodificou o universo em números. Então ele falava, né, que os números eles trazem harmonia, trazem a ordem em tudo, literalmente. E ele fundou lá uma escola dele, né, mística, filosófica. Só que para a época dele ele era muito revolucionário. Então o que aconteceu? Ele fundou a escola e foi perseguido e queimaram, incendiaram ali a escola dele. E não se sabe exatamente se ele morreu lá no incêndio ou se depois, né, mas ele ficou desaparecido. E não se tem nenhum registro dos estudos. O que tem são os discípulos dele que levaram essa sabedoria, né, através de todos os séculos. Então, isso que me encanta, é esse lado, né, que tem esse algo a mais. E o Pitágoras, ele trazia o lado matemático, científico, mas ele também enxergava o lado da espiritualidade. É por isso que ele era muito questionado lá para trás. Ele entendia dos astros. Ele então... não era uma coisa... Antigamente, né, nessa época, ou você ia muito pro lado racional ou você ia muito pro lado espiritual, como eles não se casassem, né? Exatamente. Pra gente também muito tempo teve essa questão, né? A medicina e a espiritualidade, os dois não dava pra integrar, né? Hoje em dia a gente tá conseguindo ver escolas, né? Por exemplo, pega a USP, que já tá trazendo um pouco mais da espiritualidade, né? Eu acho que cada vez mais. Eu acho que é exatamente essa junção, que é trazer o espiritual junto, porque tudo é uma coisa só. Então, enquanto a gente separa, você não consegue compreender. Né? E eu acho que a física quântica, tudo isso traz muito esse conhecimento. E isso traz aí a nossa evolução grande dessa ligação. E como é que funciona exatamente a numerologia? Como é que é? Porque tem os números, né? Tem alguns números principais. Me explica um pouco disso. Então, seguinte, o mapa numerológico,
Ele é formado por 14 números. 3 saem do seu nome e 11 da sua data de nascimento. E a primeira coisa é, Gabi, não existe acaso, não existe coincidência. Os nomes, eles vêm por inspiração, por intuição para os pais. Então, sabe aquelas histórias de... Até o cartório, quando errava o nome. Sim. Pessoas que têm Y, 2 N's, tudo isso veio através da espiritualidade para esses pais, porque precisava ser daquele jeito. E o mapa é como se fosse um projeto de vida que você fez para você mesma antes de você nascer. Com uma personalidade, com uma jornada, com seus aprendizados e os seus desafios. E a numerologia, ela vai te relembrar desse teu projeto, dessa sua missão aqui. Então é realmente como se fosse refrescar a memória da pessoa e trazer essa consciência. Então eu falo sempre que a numerologia é como se fosse um guia para a tua vida. É um GPS que vai te mostrar o caminho mais curto, mais rápido para você chegar onde você precisa. Né? Muitas vezes a gente pega aquela estrada de terra mais compridinha e a numerologia ela vai te dar esse caminho mais reto, mais seguro. E quando você vive os teus números no equilíbrio, as coisas acontecem com mais facilidade. Então os números, eles são como se fossem 14 camadas de energia que você tem em volta de você. E por ser energia, eles oscilam entre positivo e negativo. Então não existe número bom, não existe número ruim, não existe mapa bom, mapa ruim, né? Porque eu escuto isso às vezes. Carol, esse meu número não é bom, me falaram que a data que eu nasci é ruim. E não faz sentido nenhum que seja dessa forma, né? Imagina a carga que isso não traz para uma pessoa. Então, o nosso objetivo é ficar a maior parte do tempo vibrando positivo. E quando você faz isso, você vai ter uma vida com mais conquista, com mais alegria e plenitude. Pessoas que vibram muito e têm muita, né, perda, dor, sofrimento por um período prolongado, isso é sinal de desequilíbrio em algum dos números. E aí com o mapa, com a leitura, com a conversa, dá para identificar se ela está no desequilíbrio, em qual número aquilo está. Então é um grande guia, sabe? É uma coisa muito prática. E é isso que eu gosto da numerologia. Esse lado racional, porque é número, você fala assim, ó, isso aqui é isso. Aqui tem luz e sombra. Você claramente está desse lado. Então é uma coisa fácil de identificar. E traz, né, uma guiança para a vida da pessoa e uma compreensão muito grande. Então é uma super ferramenta de autoconhecimento. Entendi. Por exemplo, as pessoas que mudam, porque você falou que na numerologia você pega o nome da pessoa e a data de nascimento. Tenho 2 dúvidas. Primeira dúvida, o nome você sempre vai considerar o seu nome de casada ou o nome de solteira? Sempre o nome de solteira. Tá. E é sempre a primeira materialização do nome. Tá? Então, já peguei casos, por exemplo, que os pais mudaram o nome do filho, acrescentaram um sobrenome quando ele ainda tinha 5 anos de idade. Isso não interfere. É o primeiro registro da pessoa que sempre conta. Porque é ali que está todo o seu projeto. Né? Então não faz sentido, por exemplo, se você casar mais de uma vez, que a tua missão aqui mude, que a sua personalidade mude. Por isso que sempre, né, a data de nascimento. Eu já ouvi algumas pessoas falar assim, fulana, artista, mudou o nome porque esse nome fazia mais sentido em questão energética. Faz sentido isso, amiga? Existe tanto estudo de assinatura de nome. Então, por exemplo, você vai casar, né? Vai colocar um nome. Poxa, isso traz harmonia para minha vida? Então tem lá as técnicas que vão trazer, né? Se aquilo faz sentido, se não. Como usar o teu nome. Às vezes tira um que já tinha, né? Para acrescentar. E também existe análise de nome profissional. Aí sim. Aí você vai fazer uma análise para potencializar o teu negócio. Então, nesse caso já é focado especificamente para negócio, não é uma coisa para mudar a sua missão de vida, nada disso. Nada vai mudar. Então você, Gabi, você quer fazer um nome para que você seja vista lá no Instagram, no YouTube, para que isso atinja muita gente, que tem a ver com o que você fala sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, faça uma análise que vai potencializar isso. Mas o que é fundamental, eu sempre falo para todo mundo, se você quer fazer esse nome, faça primeiro o seu mapa. Porque não adianta eu fazer um estudo de um nome perfeito se você está vivendo a sua vida em desequilíbrio. Se você está insatisfeita com você, se você tem espiritualidade e não pratica, se você está num casamento que não está bom, por exemplo. Porque 70% do sucesso do seu negócio depende sempre do seu equilíbrio.
né? E aí sim, né, quando está tudo rodando bem, você ainda potencializa, você coloca intenção naquilo, aí eu acredito muito que a gente traz esse lado energético e realmente isso pode ajudar aí a prosperidade, a atrair. Você coloca a mais cereja coisas. do bolo. Exato, tem isso. A cerejinha do bolo. A minha outra dúvida é referente à data de nascimento. Então, por exemplo, tem algumas, assim, né? Parto natural não vai escolher, vai nascer ali, ponto, acabou. Tem algo, já vi pessoas, eu tenho até uma amiga que a mãe dela escolheu a data de nascimento dela por causa da numerologia. Isso é relevante? Então, existe um planejamento espiritual por trás de tudo isso, tá? Então, por exemplo, eu faço muito análise de nome de bebê. Os nomes vêm por intuição, mas quando os pais têm dúvida, e se um deles busca a numerologia, é porque a ferramenta numerologia vai ajudar na intuição. E quando eles escutarem aquilo, vai fazer com que eles escolham o melhor nome. Data de nascimento é a mesma coisa, né? Por mais que você planeje ali uma cesárea, quantos casos não existem que antecipa muito ou que nasce na madrugada seguinte, por exemplo? Então, no fundo, sempre existe esse espiritual que está no comando, que faz com que tudo seja, né, da forma correta. E essa pessoa que você escutou, né, que fez a análise ali e escolheu o dia, existe também essa análise, né, da semana, por exemplo. Vai nascer uma cesárea. O médico falou para escolher de segunda a sexta. Se os pais buscam, eu posso fazer uma análise. Eu pego o nome, faço a análise de todos os dias e trago para eles o que é personalidade. E junto sempre com o mapa dos pais para filho. Porque eu falo onde tem números parecidos, né, onde tem essa combinação, e isso ajuda muito eles também nessa tomada de decisão. Então, no caso dela, como ela escolheu, provavelmente isso foi uma intuição dela para que ela fizesse dessa forma. Quando você fala que faz o mapa do pai e da mãe, você consegue fazer a análise do pai, mãe, criança e perceber os desequilíbrios que tá ali entre eles e falar, olha, tá tendo aqui, talvez tem que mexer aqui, Então, mexer ali. Isso é muito legal. Eu adoro, como eu tenho 3 filhos, eu adoro fazer mapa de criança. Porque eu entendo muito os meus filhos através dos números deles. Assim, realmente me dá muita compreensão e paciência e me guia muito na educação. Até 7 anos, a criança ela vai absorver tudo dos pais. Então, por exemplo, se você tem o número 5 e o seu pai tem o número 5, você vai captar o 5 da forma como seu pai vive. Se o seu pai está no positivo, maravilhoso, você vai absorver o positivo. Se o seu pai vibra no negativo do número, a criança também vai captar aquilo negativo. Por isso que é importante, né? Às vezes os dois têm os mesmos números, então a criança pega dos dois. De 7 a 14, a criança ainda está muito, né, sobre a influência do ambiente familiar, então é uma transição. Ela começa a absorver um pouquinho, né, captar aí o mapa dela, mas ainda muito, né, direcionado através dos pais. E só com 14 que o adolescente se apropria do mapa dele. Mas muito lógico, né, formação, como foi, né, principalmente ali do 0 a 7 é muito importante. Tudo que, né, até no inconsciente fica tudo gravado. Então, quando você pergunta, né, se dá para ver o desequilíbrio, sempre quando faz mapa de criança, eu pego o mapa dos pais e eu falo, olha, isso aqui ele vai pegar de tal pessoa. Ele precisa de segurança. É uma criança que você não pode jogar e falar, se vira. Ele precisa de planejamento. Só que vocês dois são mais soltos. Então, para ele, é importante que vocês deem, né, mais estrutura, por exemplo. Então, é uma guiança bem legal aí para os pais também. Nossa, que máximo. Que incrível isso, né? Porque, lógico, você não vai saber 100% como criar aquele ser, mas ele te dá um pouco de direção, o que faz mais sentido e como dar o melhor suporte para aquela criança, né? Sim. E o mapa ele vai trazer também, né? Tem 5 números no mapa, Gabi, que são números fixos, que são números que vão atuar na sua vida inteira. Então esses são os mais importantes, que são o número de alma, que é a essência da pessoa, caminho de destino, que é o que ela veio fazer aqui, o sonho, que é o que a pessoa mais gosta, é onde ela se realiza, é o que ela precisa na vida dela, um talento, que é um grande amuleto, né, que potencializa muito tudo, e o maior desafio, onde a vida vai testá-la. Então, esses são os principais. Depois, tem os números cíclicos, que são aqueles que atuam por faixa etária. Então, de 0 até 28 anos, todo mundo passa pelo ciclo formativo, que é onde você desenvolve personalidade, vínculo com o familiar, né, essa grande formação.
que pega na criança, adolescência e juventude. De 29 até 56 tem o ciclo produtivo. Esse é o mais importante de todos. É onde você vai colocar a mão na massa, onde você vai construir ali, né, a tua família, teu trabalho, vida profissional, espiritualidade. E a partir de 57 vem o ciclo da colheita. E aí para cada um desses ciclos tem 3 números que atuam. E eles mudam? Eles mudam, em cada ciclo tem outras vibrações. Entendi. Então além dos fixos, tem esses outros. Um dos números é o ambiente onde a pessoa está vivendo. Então, se é um ambiente mais extrovertido, precisa de muita alegria, leveza, ou se não, se a pessoa é mais, né, do trabalho, batalhadora, são aquelas crianças que querem ganhar dinheiro, querem trabalhar cedo, ou precisa muita estrutura, ou muita espiritualidade. Então, isso também guia bastante, né, os pais. Aí tem um desafio por período, desafios cíclicos, e presentes que as pessoas ganham. Então, todo mundo ganha 4 presentes. Ai, que máximo! Olha! Que são números que vão te ajudar a chegar onde você precisa também, sabe? Ajudam nas suas conquistas. E são números que entram mais no positivo, né? A tendência é essa, a não ser que a pessoa tá muito desequilibrada, aí nem o presente é. nem dá presente pra essa pessoa vai adiantar, que ela vai olhar e falar assim, isso, não pedi isso aqui mesmo. Você sabe que tem um presente, que é o número 8, que tem a ver com dinheiro, com, né, prosperidade. Só que a pessoa tem que estar vivendo no positivo do mapa dela. Se ela está no positivo, vivendo com propósito, seguindo a missão dela, ela vai ganhar muito dinheiro. E esse dinheiro é para ela investir nisso e continuar evoluindo. Agora, você fala isso para a pessoa, ela fica toda feliz. Mas se ela não está equilibrada, ela perde. Ela pode ser mandada embora, sabe? Muitas coisas negativas ali também podem acontecer. Mas, ó, eu acho que essa é uma grande motivação para a pessoa se equilibrar. Não, pois é, exatamente, com certeza. Não deixa de ser uma cenourinha ali, né? Exatamente, uma cenourinha. E, Cá, você trouxe um pouquinho que, por exemplo, quando você lê esse mapa, né, tanto do casal, também da criança, e percebe que se uma criança é mais extrovertida e o pai deixa largar, isso, aquilo, aí você consegue conduzir. Quando a pessoa tá vivendo o lado ruim, não vou falar o lado ruim, mas o lado não positivo do número dela, existe uma forma, você, dentro dos seus atendimentos, você trabalha isso com a numerologia ou você tem que usar outras ferramentas para trabalhar isso? A numerologia, ela vai te trazer consciência, tá? Então, posso te usar como exemplo? Pode, lógico. Então, abri o mapa da Gabi aqui, gente. Antes de começar, eu falei, né, passa teus dados, vamos ver aqui. Olha que vocês vão agora vocês vão saber das minhas profundezas do meu espírito. Isso é assim, eu ia dar esse exemplo, aí exatamente é o seu. Mas, por exemplo, tem um desafio com o número 1, por exemplo. Tá? Não, mas pode falar do meu, não tem problema. Eu tô aberta pra vocês. Cada número tem o seu. Então, como é que funciona? 1 é o número da liderança, da força, da coragem. Você é uma líder nata, você veio inspirar pessoas, você veio assumir posições de comando. Existem 2 lados negativos do número 1. Um deles é a pessoa não se achar capaz, não achar que ela consegue, não se achar merecedora. E aí eu falo que é como se fosse um leão adormecido, tomou um sedativo e tá lá dormindo. Não tem noção quem é. Então, o que eu falaria para uma pessoa assim? Mesmo com medo, mesmo insegura, você precisa dar o passo. Porque você tem um mapa que você veio treinar esse lado de iniciativa, de coragem. Você precisa de muita coragem. Então, é esse direcionamento que a numerologia vai dar. Tá? A outra polaridade do 1 é a liderança no excesso. Tá? E aí autoritário, né? Agressivo, controlador, vai para o ego, para a vaidade, tá? Tudo isso também é outra polaridade da sombra. E as pessoas oscilam, pode às vezes estar de um lado, às vezes estar de outro. Às vezes em áreas diferentes também ela vai transitar diferente, né? É muito comum isso. Às vezes, por exemplo, em casa, né? Pessoa mais autoritária, que as coisas do jeito dela. É isso aí, é muito isso. Tá? Seu desafio é o 1, então você é uma pessoa que realmente você veio ter esse papel, tá? Você é uma super líder e precisa muito confiar em você. E é muito natural, às vezes no trabalho de um jeito, às vezes com a família de outro. Então, isso acontece muito. Então, a numerologia, ela traz a consciência. Eu recomendo muito outras técnicas para as pessoas também depois continuarem, porque às vezes a consciência não é suficiente. Né? Então, por exemplo, constelação é uma ferramenta que eu gosto muito, que vai abordar muito, né, lá do seu passado, do seu sistema familiar, que influencia muito nisso. Sim. Então, teu pai tem uma ligação muito forte nesse aspecto, por exemplo, sabe? O pai é a figura da força. E se o pai incentivou e, né, deu
trouxe a independência ali para o filho, por exemplo, ele se desenvolve muito melhor. Agora, se o pai era mais agressivo, se o pai era muito duro, muito rígido, traz também esse lado, às vezes, mais autoritário para a vida adulta. Então é dessa forma, sabe? De trazer realmente a consciência e depois continua o processo de autoconhecimento. E autoconhecimento são várias ferramentas, né, Gabi? Sim. Eu acho que cada uma te dá um lado. Né? Nunca ninguém vai ter a resposta total e absoluta. Então, eu sempre recomendo, faça tudo, vai atrás, né? Eu falo que a gente está num mundo hoje que, ainda bem, que a gente tem muitas ferramentas de autoconhecimento. Então, você tem um buffet, né, para poder escolher o que ressoa no seu coração, porque tem que ressoar no seu coração, né? Isso é uma coisa muito legal, porque quando eu estava perdida ali, eu fiz um monte de coisa. Sabe quando você sai fazendo tudo? Fala, gente, eu sou curiosa, me dá, eu preciso de respostas. Só que eu me conectei com a numerologia. E eu conheço outras pessoas, né, que se conectam com outras ferramentas. E eu acho que é muito isso. É o coração, é o sentir, é o que ressoa para cada um. Sim. Então, é muito especial isso. Mas continua aí, eu tô curiosa. O que tem mais aí no meu... Gente, Gabi tem um mapa aqui, olha, eu vou falar. Você tem 2 duplicidades nos seus números fixos, tá? E quando acontece isso, que é a energia, né, mais vezes, é mais importante que você viva ali o positivo. Então, você tem... A sua alma é o número 7. E 7, gente, é o número do autoconhecimento, da espiritualidade, da sabedoria. Então, você é super questionadora, você é curiosa, você é aquela que veio entender e querer saber de todos os porquês. Tá? Então, culta, lado intelectual forte. E você é uma pessoa profunda, Gabi. Tá? O que você gosta, você realmente vai fazer. Você precisa da profundidade. Perfeccionista também, não sei se você é. Muito. É o número da perfeição, então super exigente, super, sabe, autocrítica. Né? Tem que tomar cuidado para não se cobrar demais também. Porque às vezes acaba, né, isso sobrecarrega. Porque como se a sua barra ali de perfeição ela é muito alta. E você tem um lado mais seletiva, mais observadora e muito introspectiva. Seu mapa traz isso, você precisa de introspecção, dos seus momentos quietinha, com a sua leitura, com a sua meditação, praticando a tua espiritualidade também. Então ele é o número do autoconhecimento, tá? Tudo que você veio estudar para fora, né, no seu trabalho, por exemplo, e tem que ser para dentro. Porque se você vive uma vida só olhando para o externo, você vai perdendo a sua identidade. Entendi. Então, quanto mais terapia, livro, podcast, tudo, né, você estar aqui falando sobre isso, levar isso para as pessoas, faz muito sentido. Principalmente porque o seu principal número, que é o caminho de destino, é o número 9. E o 9 é o número dos humanitários, das pessoas que vieram ajudar os outros. Então, você veio ajudar almas. E você atrai muitas pessoas para ajudar. Sim. Tá? É como se eu falo, eu tenho uma bandeira assim na sua cabeça. Venham até mim. E você veio ajudar de diversas formas, tá? Isso aqui é um ombro amigo, é uma palavra, é você aqui falando com todo mundo, é estar ali para as pessoas que te procurarem. E é uma ajuda que você veio dar, não só para as pessoas que você conhece, é uma ajuda indistinta para as pessoas que você às vezes nunca mais vai ver, sabe? Então, amigo de amigo, às vezes alguém na rua, isso é você fluindo com essa sua energia. E você consegue sentir o outro. Tá? Você é uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande. Não pode nem assistir muito jornal, essas coisas, porque você sofre, porque vai sentir... Eu evito o máximo possível. Às vezes até meu marido um dia contou uma história, enfim, do serviço dele, né? Que ele tem várias pessoas... Tem 3 funcionários que são da Palestina. Tá. E aí ele me contou o que estava acontecendo, né? Porque ele sempre faz uma reunião com eles, né, semanal, para perguntar como é que eles estão psicologicamente. Ele até faz até um pouco, né, de um trabalho psicoterapeuta, né? E ele também encaminha quando tem necessidade. E aí ele me contou, né, como a situação, que um deles abriu como da situação lá na Palestina, tudo. Nossa, eu vivi aquilo. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, Samira, agora eu vou conseguir dormir, porque isso daí tá intenso, e vivi aquilo assim. E aí depois eu vou digerindo, né? Mas eu fico com aquilo ali intenso, sabe? Eu sinto a energia você daquilo. Sente exatamente, né? você sente dentro de você. E você tem um lado de intuição e sensibilidade muito grande, tá? Então precisa se proteger muito energeticamente.
Então, todo mundo que tem espiritualidade forte no mapa e você tem super forte, eu falo que são pessoas que têm um canal com o universo mais aberto. Então, precisa muito, né, estar sempre atenta a isso. E a numerologia fala que são pessoas que têm uma importância grande no salto evolutivo que o planeta está dando, né? Porque já amaram muito e vieram aqui exatamente para se doar e para se servir. Sim. Mas o que é muito importante, Gabi, é que você também aprenda a falar não e colocar limite. Porque você adora ajudar os outros. É o seu número de sonho. Então, o que você mais gosta é fazer pelo outro. Já estou trabalhando isso em terapia. E quando faz demais pelo outro e esquece de si, sim. Né, aí você realmente se desequilibra também. Você se doa e acaba, né, isso sobrecarrega demais. Então, você veio aqui também, né, esse olhar interior para você se cuidar e trazer tua força como uma coisa muito fundamental. E você tem basicamente esses números. Você tem o 7 3 vezes aqui. Você tem um dom com o número 7, que é autoconhecimento, que é espiritualidade, que é esse lado intelectual. O seu talento é o 7 também. E a tua alma é 7. E, então, assim, dos 5 números, você tem 4 números de espiritualidade. Então, realmente, o teu caminho tem muito a ver com ajudar almas a se conhecerem através da espiritualidade e através da tua força, com essa sua liderança. Então, acho que tá tudo certo. Eu tô achando, né? Pelo menos o astral, né, caprichou sim, ali, né? Sim, ele já deu os ingredientes certos. Você falou da questão da sensibilidade, eu também no horóscopo, né? Eu sou lua em peixes e ascendente em peixes, que também é muito espiritualidade. E aí eu fiz o meu mapa, né, do mapa astral, e aí a própria, né, a pessoa que estava lendo o meu mapa, ela falou assim, nossa, você é muito sensível, porque muitos dos seus planetas, né, eles estão caindo em peixes. Olha só. Que tem muito essa questão espiritual, né, que ela até falou assim, é bom você... para você é bom você estar mais perto dos planos sutis, porque isso também te ajuda a proteger, que é a proteção espiritual. Sim. Né? Sim. Que faz total sentido. Nos números cíclicos, o seu primeiro presente que você ganhou foi o número 11. E o 11, dentro dos números de espiritualidade, ele é o grande reciclador de energia. Então são pessoas que captam muito a energia das pessoas que conversam, dos ambientes, e que, como absorvem muito, precisam também reciclar essa energia. Então, poder de cura nas mãos, sabe? De sentir muito. Depois eu te conto uma história desse poder de cura nas mãos. É mesmo? Mas aqui, né, tudo é energia, é intenção. Sim. E quando você tem essa espiritualidade alta e sente muito, eu falo que todo mundo tem isso. Sim, né? todo fundo, mundo. Né, todo mundo tem. Só algumas pessoas prestam mais atenção, dão mais atenção àquilo, e outras elas sentem, mas falam, é besteira, né? Coisa da minha cabeça. Eu também já fui assim, né? Já questionei muito. Né? É besteira, coisa da minha cabeça, mas todo mundo tem. Todo mundo tem essa sensibilidade, porque a gente tá né, todo conectado, tá todo mundo conectado, né? Sim, e o que eu gosto da numerologia é assim, o seu mapa ele tem muito lado de espiritualidade e autoconhecimento, então faz total sentido você estar aqui, você é uma pessoa que prospera muito também com isso. Tem pessoas que têm um mapa muito do corporativo, sabe, que estão lá, vieram aqui para ser muito racionais, trabalhadores, persistentes, tem um lado intelectual também, tem a sua espiritualidade, né, mas o foco no material também é fundamental, né? A gente precisa sempre desse equilíbrio. Então as pessoas muitas vezes querem saber de dinheiro, Gabi. Né? Na rádio me perguntam demais. Ai, né, meu trabalho, abundância, vou ganhar dinheiro. E a prosperidade, ela depende do seu mapa em equilíbrio. Porque o dinheiro é uma energia de troca. Sim. Né? Então, se você está vivendo o positivo do teu mapa, o universo vai conspirar a favor e você vai prosperar também. E o contrário, né? Se você está no desequilíbrio, uma das principais coisas ali também que pega é o material, que é um grande sinal. Que alguma coisa tá errada, né? Que alguma coisa tá errada. E quanta gente não tem reclamando, né, Gabi? Que tá sem energia, que não gosta do que faz. Mas é que eu acho que tem muita gente que não tá vivendo o seu propósito, né? Porque tá tudo muito corrido, tá tudo muito cobrando, tá tudo muito... A pessoa não tá nem tempo de parar, respirar e falar, calma, o que eu realmente quero? O que tá acontecendo? Eu tô pensando por mim? Eu tô pensando pelo outro?
Será que eu tô indo na manada? Será que eu não tô indo? Uhum. O que tá além disso? E não é culpa dessa pessoa, né? Porque é o fluxo, né? A correria, é a vida, é onde a gente tá. Mas eu acho que a gente realmente tá entrando numa nova energia que tá mexendo com isso, falando, gente, não, calma, a gente vai ter que modificar. Ou você modifica, ou as coisas vão ficar ruins, né? Eu vejo muita gente também que não está mais satisfeita com a vida, sabe, num trabalho que faz aquilo, né, muito rotina, e buscam algo a mais, sabe, que querem fazer algo com propósito. Então tem muita gente insatisfeita nesse mundo de trabalho, no profissional Sim. também, porque só fazer aquilo todo dia para pagar a conta e continuar, né, aquela roda infinita, não está mais satisfazendo as pessoas. Então eu vejo esse processo, né, de autoconhecimento crescendo demais. E as pessoas se abrindo muito. Até quem não acreditava muito começa, né, Acreditar. a acreditar e dá um votinho de confiança para, poxa, deixa eu ver o que tem ali além. E muitas, né? Aí vem um monte de coisa. Quando a gente começa a se olhar, parece que são as camadas da cebola. Eu brinco com a minha terapeuta e falo assim pra ela, mas eu não entendo. Eu vim aqui pra trabalhar e eu vou mexendo, vou indo mais profundo, parece que o negócio tá doendo mais. Ela, mas essa é a intenção, a gente ir mais profundo. Quanto mais a gente mexe, mais camadas a gente vai tirando e vai se libertando. Ela, calma, vai chegar na luz, mas precisa tirar essas camadas. Eu falo, eu tenho o Ronaldo, dirigente lá do Curate, ele fala, né? Que a gente não veio aqui para um parque de diversão. Estamos aqui para evoluir, para crescer. Exatamente. Então, assim, é infinito o processo. Infinito, assim, né? Nesse nosso tempo aqui, a gente está sempre aprendendo, sempre encontrando aí nossas camadas e cada vez mais profundo. Cá, na numerologia tem alguns números que eles não são reduzidos, que fala, né? Sim, são os números mestres. O que são esses números mestres? Então, existem 2 números mestres na numerologia de Pitágoras, que são o 11 e o 22. Então, sempre se reduz a um dígito. Então, sei lá, se a soma deu 14, você soma 1 mais 4 e vai dar o 5. Quando a soma dá 11 ou 22, são usados os 2 números. Então, por exemplo, quem tem alma 11 vai ter alma 11 e também o 2, que é o 1 mais 1. E são números mestres, que são números de espiritualidade. Então, são números de bastante intuição, de muito magnetismo também. O 11 é o número que aparece mais, o 22 ele é bastante raro. Ele é um número que também tem o lado do dom da magia, são pessoas que meio que nascem sabendo, sabe? São as bruxas e os bruxos. O bruxo você também é, tá? Não queira se enganar. Você tem mapa de super bruxo. Só falta o caldeirão e a vassoura. É bem isso. Mas o 22 tem isso, de uma facilidade com fogo, cristais, ervas muito grande. Todo mundo pode aprender a magia. Sim. Isso está disponível para todos. Mas quem tem esse 22 tem como se fosse um algo a mais ali em relação a isso. E o 11 é o que eu falei, né, que tem a ver com as pessoas que reciclam, que têm dom de cura nas mãos, captam muito e precisam se proteger muito energeticamente. Porque é muito comum quem tem espiritualidade alta, principalmente, muitas vezes sentir agonia, mal-estar, uma apreensão, ansiedade, que não sabe nem de onde vem às vezes, mas é exatamente dessa energia, né, que está absorvendo ali o tempo todo. Então eu falo muito, né, de coisas que você pode fazer ali no seu dia a dia para dar uma descarregada. Pisar na terra, por exemplo, né, pé no chão, imagina você se limpando ali, tudo indo embora. Plantas são muito legais para ter em casa também, cristais, né, são programáveis, tem muita energia. E banho. Vai tomar o seu banho. Os banhos de ervas são maravilhosos. Né? Ou simplesmente imagina aquele chuveiro sendo uma cachoeira. E tudo que você captou que não é seu, né, indo embora naquele momento. E você realmente mentaliza isso. Porque é tudo no quântico, né? Basta a gente mentalizar isso, que realmente o poder que a gente tem de co-criar é muito grande. Eu sempre gostei, a gente mora aqui no meio do mato, né? Não sei se vocês, né, conseguem ver, quem estiver assistindo, né, que estiver no vídeo, que não tiver, coloque no vídeo agora. Vamos ver que tem bastante mato aqui atrás. E eu sempre falava pro meu marido, não, eu preciso ir para um lugar onde tem mato, porque é onde eu me conecto, é onde eu me reciclo, é onde... Então aqui agora a gente tem esse privilégio, né, então às vezes quando eu não tô legal, vou ali pro jardim, faço um grounding, brinco com os cachorros. Antes, quando a gente morava em São Paulo, que era naquela correria, né, a casa
inteira era cheia de planta. Cada dia eu chegava em casa com uma planta nova. Ele falava, meu Deus, Gabriela, pelo amor de Deus, não vai caber mais planta nessa casa, só tem planta. Era tipo, sabe aqueles apartamentos? Tem até um movimento que eles falam, né? Que a casa inteira, era muita planta. Era muita, era assim, era absurdo. Parecia que tava jungle, não sei o que lá, era o nome do movimento. Era demais. Ele falava assim, eu não aguento mais o tanto de planta. Aí, quando a gente se mudou pra cá, ele falou, você não vai mais colocar planta dentro de casa. Olha, ó, já tem um monte de planta aqui. Eu dou uma maneirada, porque a gente tem agora o jardim. Tá agora tudo fora. Mas eu sinto bastante essa conexão com a planta. O número 9 que você tem, ele tem uma conexão muito forte com a natureza e com os animais. Com tudo que é vivo, né? Ele é o número do amor universal. Então, tem uma conexão muito forte com isso e faz muito sentido que você se sinta muito bem nesse ambiente. E a correria do dia a dia, assim, uma cidade como São Paulo desgasta realmente muito. É desafiador conseguir manter o equilíbrio vivendo em São Paulo. Hoje em dia eu evito muito ir para São Paulo, porque eu percebo que mexe com a minha energia. Barulho, a quantidade de pessoas, o movimento mesmo da cidade energética. Como eu já vim para um lugar agora que é mais natureza, então a minha energia ela tá diferente, né? Ela já deu uma equilibrada, ela entrou num outro flow. E aí, quando eu vou para São Paulo, dá uma mexida. Aí eu me sinto incomodada. Mas é importante aprender exatamente a você lidar com tudo isso, né? Porque você vai estar sempre sujeita a ir para cidades assim, ou conversar com pessoas, né, que são às vezes mais negativas, mais densas, você vai absorver aquilo. Então, é como conseguir manter o teu equilíbrio, esse é o aprendizado, né? Num ambiente não tão favorável, às vezes. Então... Aprender também a se bloquear um pouco, se limpar, né? Acho que isso é importante. Se a pessoa, tem como ela calcular o número, fazer a numerologia dela, né? Não ler tudo perfeito, mas ela fazer esse cálculo, é possível? Ela própria? Tem um número, que é o principal número do mapa, que esse eu sempre ensino cálculo, que é a soma dos seus números da data de nascimento. Tá? Esse é um caminho de destino, que é o que você veio fazer aqui. Então, basta somar todos os dígitos, né? Você pega ali dia, mês e ano, vai dar o número, sei lá, por exemplo, 30, aí é o 3 mais 0. Deu 28, é o 2 mais 8, vai reduzir 10 e vai dar 1. Então, esse é o número mais fácil. E aí, enfim, acho que não tem tempo para eu falar dos números. Né? Não, pode falar. Posso falar rapidinho? Pode falar, fica à vontade. Então, façam os seus cálculos, gente. Pega caneta e lápis, soma tudo, usa a calculadora aí. Sempre reduza um dígito só. Se a soma deu 11 ou 22, lembrem, vocês vão manter os dois números. Então, eu vou falar rapidamente. Número 1 são pessoas que vieram liderar. São pessoas que vieram estar à frente, são empreendedores, vieram desbravar, têm muita coragem, precisa ter iniciativa na vida. Tá? Não dependam de ninguém, não esperem que o outro faça. Um é aquele que, estou indo para esse planeta, eu quero fazer tudo sozinho. O 2 é o número da parceria e da união. São pessoas que vieram unir. São pessoas que são generosas, doces, diplomatas, cuidadoras. O 2 é o número da mãe. Então, vieram viver em uniões, seja relacionamento, né, um casamento, parceria, sociedades e amizades próximas. Então, são pessoas que realmente têm facilidade em casamento, em lidar com o outro, dialogam, sabe? Tem essa compreensão com o outro muito forte. 3 é o número da comunicação. Alegria, crescimento, expansão. Esses vieram se desenvolver muito. Então, precisam sempre buscar um algo a mais. Não tem zona de conforto para você. Então, assim, como é que eu vou crescer no profissional? Como é que eu vou crescer internamente, evoluir dentro das minhas relações? E são pessoas que vieram se comunicar. Então, vocês precisam se expressar. Então, tem que tomar muito cuidado com 3, se é ou muito tímido, muito quieto, ou tagarela, fala demais, tá no desequilíbrio. Mas... não pode ser nem muito nem o outro, ele tem que estar exatamente no ponto certo, né? E o 3 é o número da alegria da criança. Então são pessoas extrovertidas, aqueles brincalhões, que todo mundo gosta de ter perto, que fazem piada e precisam do social. São pessoas que precisam de festa, diversão, um amigo próximo, sabe? Eu acho que é muito fácil a gente identificar os 3, né? Se ele tiver em equilíbrio, não tem como a gente não saber quem é. São super vaidosos, gostam de estética, ainda uma beleza, têm um super talento artístico, porque eles são muito criativos. O 3 tem que tomar cuidado com aquele mental muito acelerado, porque às vezes é tanta coisa na cabeça que pode até pro lado de uma confusão, de uma bagunça.
Aí o 4, ele é o número da segurança, equilíbrio, ordem. Então, a mesa tem 4 apoios, 4 fases da lua, 4 estações do ano. Esses vieram buscar uma vida com muita estrutura, que precisam se sentir seguros. Então são trabalhadores, são batalhadores, são aqueles que têm foco, disciplina, põe uma coisa na cabeça, vai até o final, sabe? E muito trabalhadores, porque eles são mão na massa. Então, quando eles gostam do que fazem, né, precisa gostar do trabalho. Porque se não gosta, vira procrastinação, aí perde todo o brilho, aí realmente entra num desequilíbrio grande. Então, o profissional para essas pessoas que têm o 4 é fundamental. 5 é o número da mudança, da transformação e da liberdade. Então, esses são aqueles do mundo que viajam, que adoram conhecer lugares, que adoram coisa nova. Tem muita energia. Então, o número do exercício físico também, são pessoas que precisam de movimento na vida. São super dinâmicos, conseguem lidar com várias coisas ao mesmo tempo. E precisam de liberdade. Tá? Não adianta você tentar segurar ele. Colocou numa gaiola o número 5, ele espana. Não funciona mesmo. Então, muito ciúme, por exemplo, coloca numa caixinha, tem que acreditar nisso, tem que fazer desse jeito, você perde todo, acaba com o brilho daquela pessoa. Então, as pessoas que adoram viajar, sabe? Assim, são realmente muito, enfim, dinâmicos. 6, ele é o número do amor, da família, do afeto, dos relacionamentos. São pessoas que têm uma preocupação muito grande com a família, são cuidadores, são muito responsáveis, amorosos, românticos, precisam do toque, do abraço, precisam viver o amor, vieram amar e ser amados também. E aí estudar, olhar para esse lado emocional é fundamental. Um 6, que está sozinho, que não consegue se relacionar com ninguém, por exemplo, tem algo ali para ver. Mas isso é possível? Possível. Só se ele tiver desequilíbrio, né? Não, é super possível, porque, por exemplo, foi uma criança muito sensível, porque o 6 é um número da emoção, e ela foi uma criança que precisou de muito acolhimento. Se ela não teve pais acolhedores, teve às vezes uma rigidez muito grande, ela vai se fechando, e ela não se permite se sentir. Entendi. E aí isso bloqueia. Ou um 6 que passa por uma desilusão amorosa, sofre muito com amor, porque ele se entrega talvez demais. Aquela dor fica muito tempo e às vezes ele não consegue, não permite que ele se entregue de novo, com medo que aquilo aconteça. Então, acontece bastante. Entendi. Bom, o 7 é autoconhecimento, então são pessoas que são grandes buscadores, precisam estudar, precisam se desenvolver, super da espiritualidade também, sensíveis, intuitivos, são perfeccionistas, vieram fazer tudo muito bem feito, são exigentes, mas tem que tomar cuidado para não se cobrar demais. São seletivos, e aí tem que tomar cuidado para não se isolar muito, tá? Porque às vezes só quer ficar também sozinho, e daí também, né? Negativo. Mas são muito intelectuais, né? O 7, ele precisa, você tem 7, gente, você não para de estudar nunca. Sempre tem lá um livro, sempre tem alguma coisa para você escutar. A minha terapeuta às vezes fala assim, calma, mas você não já terminou um curso, já quer fazer outra pós? Eu, não, mas eu tenho que fazer. Ela fala assim, não, calma, respira. É bem isso. Aí o 8 é um número super racional, é o número da verdade, da justiça e da honestidade. Então são pessoas que vieram, né, ter uma base de ética muito forte, são aqueles justiceiros, são objetivos, muito racionais, precisam ser verdadeiros com eles mesmos, tá? Não pode se trair, então às vezes, né, faz coisa que não faz muito sentido, daí isso também machuca muito. E é o número das pessoas que têm muita ambição, porque ele é o número do dinheiro. Então são pessoas que vieram lutar para conquistar status, conquistar poder e precisam ter uma relação muito saudável com o dinheiro. Porque senão entra no lado negativo. 8 que tem crença negativa de dinheiro, seja escassez, ou seja materialismo, né, ganância, poder a qualquer custo, está muito no desequilíbrio. Então, sim, precisa trazer esse lado positivo do dinheiro. Poxa, tenho ambição sim, gosto da coisa boa. Eu falo, quando tem muita mulher, né? Eu falo que a mulher 8 é aquela que ela entra na loja, ela escolhe a peça mais cara da loja. Ela tem o dedo premiado. Ela nem sabe o preço, mas ela tem aquele olhar, sabe? Ela é sofisticada. Então, 8 tem esse refinamento. E o lado profissional aparece bastante em evidência também nesse número. 9, você, são aqueles que vieram ajudar os outros. Então, pessoas, né, que têm um coração grandioso. É o número do amor universal. Então, realmente vieram servir, vieram ajudar.
E tem que tomar muito cuidado sempre para primeiro estar bem, né? Primeiro eu, para que depois eu possa fazer para o outro. Então, super sensíveis, número de espiritualidade também, precisam estudar a espiritualidade e vieram, né, trazer isso também para as pessoas que estão em volta. E o 9, Gabi, também precisa de contato com pessoas, né? Como você vieram ajudar os outros, precisam estar em contato para que esse fluxo aconteça, né, Precisa fazer podcast. Precisa fazer podcast, precisa chamar as pessoas, precisa desse lugar, porque se nutre muito desse ajudar. Né? Se você está muito sozinha, você acaba talvez não conseguindo ajudar muito. Aí o 11, quem tem o 11 é o 2, e o 11 tem a ver com espiritualidade, então são pessoas que vieram trabalhar muito a história da reciclagem de energia, né? Então reiki, por exemplo, fazer cursos né, para entender esse lado energético é muito positivo, e também vieram ajudar almas, e tem um grande chamado de fazer algo a mais pelo mundo, quem tem o 11. E o 22 são essas pessoas, os 22 são futuristas, são visionários, são pessoas que... Eles que desbravam. O desbravador é mais o número 1, o 22 são pessoas que têm umas ideias, aqueles projetos megalomaníacos, que ninguém nem entende, mas eu falo que você tem potencial de fazer, sabe? Então não duvide de você, vai lá e faça. E são pessoas que prosperam com facilidade quando estão transmitindo conhecimento. Porque o 22 é o número da mestria, das pessoas que vieram ensinar. Então, quando ele contribui com todo mundo em volta, aí ele prospera fácil. Porque ele não veio gastar tempo para ganhar dinheiro, ele precisa exatamente usar, né, até o lado da espiritualidade, da magia, por exemplo, para contribuir nos projetos dele e nessa coisa de ensinar quem está em volta, né, pode ser palestra, por exemplo, ou até no trabalho. Sabe aquela pessoa que está sempre, poxa, que ajuda, as pessoas chegam até ele. Depois eu vou fazer do meu marido. Eu daria um chute no 22. Eu daria um chute, mas como você falou que é raro, né? Então... É difícil aparecer o 22. mas vamos ver, depois eu vou fazer dele e eu falo pra ele qual que é o dele. Combinado. A gente já tá chegando no finalzinho, né, da nossa gravação. E eu queria saber se você tem algum livro que você quer indicar para o nosso ouvinte. Não precisa ser um livro especificamente de, né, numerologia, nem nada, mas um livro que você sinta, que toque o seu coração, um livro que fez muita diferença na sua vida. Você daria de presente? Olha, tem um livro, pensando assim, né, rápido, um livro que esse mexeu muito em mim, que foi uma amiga minha que me indicou ele, que é O Milagre da Manhã. Conhece? Já ouvi falar, nunca li, mas já ouvi falar. O Milagre da Manhã, para mim, tem tudo a ver com espiritualidade. É um americano que escreveu e ele fala que a gente precisa de 1 hora do nosso dia dedicado a nós mesmos. E aí ele até fez um estudo, né, com ele mesmo, qual que é o melhor momento para fazer isso. E ele defende que se faça isso às 5 da manhã. Bom, eu acordo às 5 da manhã, então daria para eu fazer. Para você tá tudo ótimo. E no livro ele descreve um ritual, são 6 passos para que você faça todas as manhãs. E não precisa ser de manhã, pode ser mais tarde, né, 1 hora antes de você começar o seu dia, pode ser à noite, pode ser quando você quiser. Mas quando você faz de manhã você tem um benefício, né, de foco, de determinação maior. Primeira coisa é se conectar, então uma oração, uma meditação. Depois ele fala para fazer afirmações positivas, né? Então ler frases que te empoderem, que te tragam energia. Visualização positiva, né? Eu gosto de colocar uma música, fechar o olho e imaginar o que eu quero nesse meu ano, ou daqui 5 anos, onde eu quero estar. E se imagina vivendo aquela realidade. Porque quando você coloca, né, o sentimento, você potencializa muito a manifestação. Leitura, então sempre algo de autoconhecimento para te, né, enriquecer. Escrita, ele fala, tem um diário, ou se você quiser escrever um livro, né? Eu tenho um caderno que todo dia eu escrevo, então eu escrevo desde pensamentos, como eu estou me sentindo, ou o que eu quero fazer na semana. E exercício físico. Então, né, ou faz rapidinho polichinelo em casa, ou se você tem mais tempo, aí você, né, comprida isso. Mas o exercício físico também tem um efeito muito importante. Então, para mim, isso é praticar a minha espiritualidade, é o meu momento, né, eu comigo mesma. Hoje em dia eu não estou fazendo religiosamente, mas eu já fiz, né, durante um longo período, e o bem-estar que isso traz. Para mim, eu não fixo exercício físico.
Eu falo que se eu não fizer exercício físico, eu vou matar as pessoas. Porque Precisa descarregar. precisa descarregar. É onde eu descarrego. E eu também uso diário. Isso Tá. pra mim é muito assim, sempre no final do dia eu escrevo sentimento, às vezes algo que aconteceu e eu não gostei, por que que aconteceu, por que que eu não gostei, então Sim. eu vou, né, colocando, fazendo que nem Jack Stripador, né, Sim, abrindo e... Sim, é uma super forma, né, de você colocar pra Exatamente, fora. de colocar pra fora. E a meditação, né, a Aham. meditação também faço, os outros eu não faço, mas adorei a dica. É super legal, eu sou fã desse conceito. E tem algum projeto em andamento, algo que você queira compartilhar? Olha, eu na verdade, eu tenho muitas vontades. Eu me vejo lá na frente fazendo um monte de coisa. Mas agora, né, tem um workshop que está marcado para o dia 4 de maio, que eu vou ensinar a calcular o ano pessoal. A gente não falou do seu ano, né? Porque também a numerologia tem essa análise do momento que você está vivendo na sua vida agora. Então, a cada aniversário você muda de ciclo. E a gente passa por ciclo de 9 anos. E cada ano é um tema principal ali para você olhar. E isso ajuda muito a direcionar e fazer com que a pessoa até consiga alinhar com o mapa dela. E no dia 4 de maio eu vou exatamente, né, ensinar todo mundo a calcular e vou falar de cada um dos anos. Então vai ser um momento aí super especial. Então, a princípio, é esse que tem por enquanto marcado, e isso é uma coisa que eu vou fazer também com uma certa regularidade. Se as pessoas quiserem entrar em contato com você? O meu Instagram é carolgraber.numerologia. Lá eu sempre coloco coisa, né? Eu adoro, desde compartilhar o meu dia a dia até bastante conteúdo sobre a numerologia. Na rádio eu tô toda segunda-feira na Vibe Mundial, que é 95.7, que é uma rádio de autoconhecimento bem legal, que eu faço super atendimento, né? É onde eu abro o mapa das pessoas e sempre dou ali uma pincelada, dou uma luz através dos números. Hoje, o dia que a gente está gravando esse podcast, é dia 8. É o dia da mulher. E somos 2 mulheres, né? Verdade, é isso aí, força feminina aqui, né? Exatamente. Não é o dia que ele vai no ar, mas para quem estiver, né, escutando depois, que saiba que hoje é o dia da mulher. Então, eu quero falar algumas palavras pra gente e para as mulheres que estiverem assistindo hoje, mesmo que não, pode ser que ela não assista, né, no dia que for da mulher, mas sinta-se abraçada e sinta essa energia. Então, o que eu quero dizer é que a gente consiga se conectar sempre com esse nosso feminino, que a gente não perca o nosso poder de cura, que a gente ressignifique as nossas dores, que a gente acredite no nosso potencial e que a gente não deixe ninguém, independente se é homem, se é mulher ou se não tem um sexo definido, isso, né, independente de qualquer coisa, não deixe ninguém colocar a gente para baixo, porque a gente tem um poder que foi dado por Deus. E um desses poderes é da vida, então para mim não existe um poder maior do que esse. Não. Então, parabéns pelo nosso dia. Especial, né? Especial Sim, estarmos aqui hoje. Especial estarmos aqui hoje. Parabéns pela mulher que você é. Gratidão. Linda. Alegria estar aqui com você hoje, nesse momento. Muito obrigada. E para você, ouvinte, sendo mulher ou não, independente, muito obrigada por ter ficado com a gente. Espero que tenha servido esse episódio para você, que seja uma luz para você. Se precisar entrar em contato comigo, é gabrielasantia.go, e esse episódio vai estar disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. Gratidão!